aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês e mais um vídeo de série pra gente poder falar sobre a segunda temporada de Loki. O primeiro episódio finalmente saiu, vamos ser sinceros aqui, a melhor série já lançada aí pela Marvel. E finalmente chega a segunda temporada pra gente poder ficar mais inquieto, né, depois daquele final que eu achei sensacional na temporada passada. A segunda temporada inicia imediatamente após os acontecimentos da primeira, onde o Loki é chutado ali pela Sylvie, tá? E ele vai para aquele que a gente pensava que era um outro universo, uma outra linha do tempo, com outra B15, outro Mobius, mas na verdade não, a gente descobre aí ao longo desse começo que na verdade o Loki tá, na verdade, na mesma linha do tempo que a gente tá trabalhando aqui, porém no passado, tá? E é uma coisa que já foi citada lá na primeira temporada, reforçada nesse episódio, que a AVT, ou a TVA, independente de como você está assistindo, ela não, o tempo dentro dela não funciona. Então como que tá acontecendo esse deslize temporal, né, que é basicamente o personagem tá dando lag ali, tá dando bug, ele desaparecendo e aparecendo em outro momento do tempo. Tanto que aquele lá, o Mobius não conhece ele, a gente vê ali que já tem a estátua do Kang. Você lembra que a gente viu a estátua do Kang e a gente pensou, pô, já é um outro universo que uma outra VT tá trabalhando. Aparentemente esse primeiro episódio demonstra que a VT na verdade é só uma, isso no primeiro episódio, tá? Que é só uma, ela funciona a par do tempo, a par da linha do tempo mesmo. Porém, ele estava no passado, onde a gente descobre também que o Kang, ele conhecia a Ravonna, né? Aquela que é uma vilã, né? Da primeira temporada, que a gente vai ver o desenrolar dela aí também. Tá? Mas até o momento ali a gente vê as diferenças, né, do que tá acontecendo, o Loki indo para o passado e depois voltando pro presente, onde as ramificações estão começando a ficar gigantescas, tá começando a criar um caos dentro da VT. Então a gente tem terremotos, a gente tem apagões, a gente tem aquela tela mostrando as linhas do tempo, então é realmente sensacional. E uma coisa que eu achei interessante, talvez isso não seja levado tão pra frente, mas é um detalhe que eu gostei. No presente tem aquela telona com as linhas do tempo e as ramificações, ele passando da linha vermelha, que seria a linha de perigo e tal. E no passado não tem isso, não tem essa tela. A tela que tá lá, ela tá mostrando outra informação e não uma informação da linha do tempo, nada do gênero. Tá? Pelo menos eu não consegui perceber isso. Se você conseguiu, comenta aí. Eu quero conversar com vocês, porque eu achei sensacional esse primeiro episódio, tá? Mas voltando ali pro presente, quando o Loki finalmente para de bugar, a gente vê ele ali encontrando o Mobius e falando tudo o que aconteceu. A luta que ele teve com a Sylvie, aquele que permanece, quem é a pessoa que estava no topo da AVT. Antes disso, a B15 e o Mobius são chamados ali pro conselho da AVT para eles discutirem o que eles vão fazer agora. Porque virou uma bagunça. As linhas do tempo estão criando, uma nova linha do tempo está criando, as ramificações que estão criando a linha do tempo está criando outras ramificações e outras, e tá virando uma bagunça. Então eles estão discutindo ali, né, os comandantes, para entender o que aconteceu e tomar uma decisão. Uma, ela quer extrapolar, ela quer realmente podar, né, apagar todas as linhas do tempo o mais rápido possível. Outra tá mediando, né, para tomar a decisão final, e a B15 tá falando que não pode podar. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos, eles não podem fazer isso, eles não podem apagar uma vida, um universo, né, uma linha do tempo inteira. Isso seria injusto. É uma coisa para você ficar na cabeça aí, talvez para você pensar, tá? Mas aqui é tratado de uma forma bem rápida, porque aí chega o Loki e ele fala para todo mundo ali o que aconteceu com a Sylvie e tudo mais. O Mobius percebe que o Loki tá bugando, né? Ele tá tendo esse deslize temporal e vai falar com o Ouroboros. Qualquer coisa, o nosso querido editor maravilhoso coloca o nome dele aí na tela. Ele é aquele cara ali da manutenção, ele fica ali no subsolo da AVT, onde o trabalho dele é de fundamental importância. Sem ele, provavelmente, né? A gente vê ele consertando ali, provavelmente é o D-Pad, né? Eu me esqueci o nome. Nintendo DS, basicamente, que eles controlam o tempo para poder fazer a viagem ali, podar a linha do tempo e tudo mais. Ele que faz o conserto. Então ele é uma pessoa muito importante dentro da AVT, mas ninguém conhece ele, tá? Principalmente porque todo mundo teve a memória apagada, como já é falado dentro desse episódio. Como o Loki foi pro passado, ele ouviu uma conversa ali entre a Ravonna, né, e o Kang. Eles estão trabalhando juntos, então eles se conhecem. Provavelmente a Ravonna do presente não conhece ele, né? Ela deve ter sido, a memória dela deve ter sido apagada, mas a gente vai ver nos próximos episódios. Mas aqui o Ouroboros, né,
Ele, por sinal, super simpático, adorei ele. Ele vai trabalhar junto com a equipe para poder impedir toda essa loucura aí do multiverso, né? Uma coisa que eu acho interessante também, o Loki, ele falando ali pro Mobius, que na verdade a ideia de podar as linhas do tempo faz completo sentido e é uma coisa necessária pela visão do Kang, né? Pela visão do aquele que permanece. Por quê? Porque senão vai acontecer uma guerra multiversal, uma guerra onde outros Kangs vão querer lutar entre si para a supremacia, né? E no caso tem uma imagem na janela e na verdade aquilo pode ser um jeito de passar o que aconteceu nessa guerra multiversal de vários Kangs. As criaturas que estão lá estão lutando entre si, né? Então, legal essa pegada também. Mas ali, o Ouroboros, né? Eles tentam achar um jeito de fazer com que o Loki pare de bugar, para ele ficar na linha do tempo normal e ele não ficar indo e voltando no tempo. O Ouroboros, né, o Loki faz a troca, ele vai pro passado e conversa com o Ouroboros do passado para ele criar a máquina, e aí o Ouroboros do futuro, ao mesmo tempo que tá acontecendo, né, dele criando o negócio, tá acontecendo no futuro, né? Então é uma linha sobreposta à outra. Como é trabalhado o tempo da Marvel, né? Elas estão andando juntas, assim, o passado. Então você modifica o passado e automaticamente no futuro já vai acontecer, né? E assim por diante, né? Mas enfim, obviamente não vai ser abordado nada disso, né? Como essa coisa do passado, presente e futuro, eu acho. Tá, vamos ver como é que vai ser, porque vai começar a ficar um pouco mais complicado. Já basta o multiverso, que é complicadíssimo de explicar, eles explicarem também viagem no tempo, já bastou o Ultimato. Mas aí eles criam, né, o Ouroboros cria ali o objeto para poder fazer com que o Loki pare, e eles têm a missão de quê? Ir no tear temporal, sabe aquela linha do tempo que a gente viu maravilhosa na temporada passada, e aqui a gente vê mais de perto ela, onde está sendo ligado. Eles têm que ir lá, porque tem meio que um tubo que é como se ele prendesse essa linha do tempo ali, sabe? Para que ela continue girando no mesmo sentido. E agora ela tá meio com a boca aberta, então é como se em vez de ela tá girando, em vez de ela tá girando ali, ela abre e vai a linha do tempo. E ali aonde o Mobius tem que ir para ligar essa máquina que o Ouroboros criou, para poder puxar o Loki das várias correntes do tempo que o Loki tá passando, por isso que ele tá bugando, e o Loki tem que se podar, porque quando você faz isso, você é meio que apagado da linha do tempo, você fica além do tempo, então é fácil de você ser pego, entende? Então eles têm que fazer isso praticamente ao mesmo tempo, né? Senão o Mobius vai ser ali dissecado basicamente, né? Ele vai morrer rapidinho, principalmente porque ele tá ali, né, do negócio. Toda a comédia dentro do episódio, por sinal, foi bem legal, né? Então o Ouroboros fazendo umas piadas, não foi piadinha, ele tava falando sério, mas soa com um jeito cômico, né? E as outras piadas que foram seguidas dentro do episódio também foi legal, né? Porém, sempre tem que acontecer algum problema, e o Loki, ele de novo, ele buga, e em vez de ele ir pro passado, dessa vez ele vai pro futuro, e no futuro a AVT tá praticamente destruída, praticamente vazia, tem poucas pessoas correndo, provavelmente aconteceu alguma coisa muito grave ali, porque o Loki encontra a Sylvie, mas não a Sylvie do mesmo jeito que a gente viu ela na última temporada, com cabelo curtinho, né, um pouquinho enroladinho, não. Ela tá com o cabelo grande, ela tá com a franja que a gente vê dentro do trailer também, tá? A gente já viu ela desse jeito, a gente já viu ela trabalhando com o Loki. Vamos ver como vai ser trabalhado isso, principalmente porque ela já aparece nesse episódio e ela fala, tipo, você tá aqui, né, tipo, te encontrei, então, interessante isso. E ele, se lembra, o Loki tem que ser podado ao mesmo tempo que tá acontecendo lá no passado, né? Então ele é podado, mas ele não é podado pela Sylvie, e sim por outra pessoa. E quem será essa pessoa? Porque a gente não viu, né? O Loki é podado de costas, né? A pessoa coloca aquela ferramenta lá nas costas dele. Então a gente não sabe quem é. Mas aí o Loki consegue ali voltar pro tempo dele junto com o Mobius. E a gente vê também que sabe aquela pessoa lá da cúpula da AVT que tá querendo na verdade podar tudo? Como o Loki voltou e falou um monte de groselha e ninguém entendeu nada, a única coisa que eles entenderam foi o quê? Que a Sylvie é a culpada de tudo, então vamos caçar a Sylvie. Então tem dois times aqui, que é o time do Loki, basicamente, que a gente já tinha visto isso em artes conceituais, né, em algumas propagandas que teve aí pela internet. Um é o time do Loki,
que quer impedir que as linhas do tempo são podadas, ao mesmo tempo salvar a Sylvie de alguma forma e eles poderem bolar um plano para resolver todo esse problema do multiverso, porque se você quer manter um multiverso, beleza, mas você vai ter que saber como lidar com o Kang, que ele é o maior problema do multiverso. E o outro time é basicamente poda tudo e vamos impedir a Sylvie de alguma forma, porque ela pode, além de ela ser a causadora de tudo isso, ela pode causar mais problemas em a linha do tempo, né? Então a gente vê esses dois times e vamos ver como é que vai ser esse contraste aí dentro da série, né? Essa caçada em busca dela até achá-las e resolver, obviamente que não vai ser nessa temporada, como vai resolver. Eu também queria saber de vocês, né? Além de vocês darem like, se inscreverem no canal, ativar as notificações, quero que vocês comentem aí em que momento essa série se passa. Se eu não me engano, a primeira parte se passava antes de Doutor Estranho, antes de Multiverso, antes de Sem Volta Pra Casa, bem no comecinho, né? Ela deve ser bem no comecinho ali junto com WandaVision, ou ela junto já com Ultimato. Então eu queria que vocês me ajudassem, porque eu não acompanho tanto notícia da Marvel, né? E como tem muito conteúdo, começa a ficar um pouco confuso, principalmente porque essa aqui ela se liga, é uma colada na outra da primeira temporada. Então eu queria que vocês me ajudassem também nos comentários, tá? Principalmente pra gente poder conversar e eu poder conversar com vocês sobre esse episódio maravilhoso. E o primeiro episódio aí tem já a cena pós-crédito. A cena pós-crédito se passa exatamente também depois do matou o Kang e ela vê as ramificações dentro da linha do tempo. Ela vai pro passado, mais precisamente em 1982, e ela vai parar no McDonald's, né? Ela tem aquele primeiro contato ali, aonde ela fala que não quer nada muito estranho, nada muito nojento, mas aí ela dá uma olhada nas pessoas, ela de fato fica muito feliz e ela fala que ela quer comer pelo menos uma coisa de cada ali dentro do McDonald's, né? Então a gente já se posicionou dentro do tempo. Então a gente já sabe aí como é que vai ser trabalhado. Porque o que resolver aqui não vai afetar tanto, porque a gente já viu um pouco lá em Quantumania, né? No Homem-Formiga 3. Eles num coliseu, os Kangs, os vários Kangs nos coliseus ali. Então eles já se aproximaram. Você lembra do primeiro contato que o Kang fala, que eles fizeram na primeira temporada lá no final do episódio? Então, em Quantumania eles já fizeram esse contato. Eles já trocaram as informações, já trocaram as tecnologias e eles estão aí, eles já sabem dos Vingadores e tudo mais. Então, eles já estão bolando um plano, né, para poder tomar todo o multiverso. Então, essa temporada provavelmente ele deve contar um pouco como foi esse primeiro contato, principalmente porque a gente vai ver, né, eu me esqueci o nome agora, tá? Mas a gente vai ver o Kang, né, dentro da feira ali de ciências e tudo mais pra frente aí dentro da temporada. Então vamos ver como é que vai ser tratado isso. Provavelmente vai ser isso essa temporada, é isso que vai ser trabalhado. O primeiro contato do Kang com outros Kangs e aí o início de toda a guerra multiversal. Então, meu querido, Loki promete. Melhor série da Marvel e um baita de um começo. E a única coisa que a gente quer de verdade é que a Marvel faça algo bom. Nos últimos anos, ou foram algo mediano, ou foi algo ruim. Poucos saíram realmente bons ali, que você pode de fato elogiar. Então, o primeiro episódio de Loki foi muito legal. Eu espero muito que continue assim. E a gente vai conversar, obviamente, aí toda semana, toda quinta-feira aí. Vai ter episódio de Loki e depois vai ter vídeo, obviamente, de Loki, meus queridos. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada desse canal maravilhoso, né, herdeiros? Comenta e até o próximo vídeo. Tchau. Caralho, o vídeo foi muito longo, mano. 16 minutos.